Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres de Fé e o nosso tema do mês estamos encerrando hoje, que é Crendo e Confessando a Palavra. Esse é o nosso tema de fevereiro. Mas antes de começar a falar sobre o tema, eu gostaria de fazer os agradecimentos aos nossos colaboradores. Ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre nos apoiando e ajudando a divulgar a Palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos os nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família da TV Maceió Agora. Agora sim, vamos dar continuidade ao nosso tema, que é Crendo e Confessando a Palavra. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão em casa, os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Que essa palavra possa ser rema na sua vida, possa fazer a diferença nessa tarde. E eu gostaria que eu orar com vocês. Pai, nós te agradecemos por essa tarde abençoada, agradecemos por essa palavra que vamos ministrar nessa tarde, Pai, crendo que vai fazer grandes frutos na vida dessas pessoas que estão nos assistindo. Espírito Santo de Deus, nós te damos total honra e liberdade nessa tarde para que o Senhor ministre aos corações tudo que está no teu coração. E eu tenho certeza absoluta que essa palavra vai transformar e vai edificar a vida de todas nós, começando pelo vaso que vos fala. Amém? Aleluia. Então vamos... eu quero começar com esse versículo que está em 2 Coríntios 4:13. É um versículo que fala sobre crer, confessar. E diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos. Esse versículo está no livro de Coríntios, 2 Coríntios, mas ele é retratado, o mesmo versículo que está em Salmo 116:10. E tudo leva a crer que foi um versículo, que foi uma palavra dita por Davi, no Salmo 116, quando ele diz que o espírito da fé. Por quê? Porque é necessário o espírito da fé para você crer no que você está falando. Nós só confessamos, nós só declaramos aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos convicção no coração. Então essa palavra, a palavra de Deus, é uma palavra poderosíssima. Ela tem soluções para cada um dos problemas das nossas vidas. Seja saúde, seja financeiro, seja relacionamento com filhos e pais, ou marido, ela sempre vai ter uma palavra sábia, sempre vai ter uma solução para que a gente possa estar confessando, para que a gente possa estar meditando, introduzindo isso para ser rema, para ser o nosso culto de vida, tá certo? Então ela diz aqui que a gente tem que crer com o coração e falar com a boca. Certo? Por quê? Porque quando ela diz crer com o coração, é nós crermos com nossos sentimentos também. Nós temos que crer de tal forma que vai descer para o coração essa palavra. E quando isso acontece, a convicção é tão grande que nada nem ninguém vai poder tirar isso da nossa vida. Amém? Aleluia! Agora vamos para Marcos, é uma palavra muito poderosa que fala de fé, mas também fala de confessar e não duvidar. Marcos 11:23. Eu oriento vocês que estão em casa, se tiver uma Bíblia, não precisa você exatamente agora abrir, mas você vai anotando os versículos e após o programa você vai sentar e você vai meditar nos mesmos versículos que foi dito. Isso é maravilhoso para a sua vida, é extraordinário. Por quê? Porque você vai meditar mais uma vez naquele versículo, naquela palavra, até virar uma verdade absoluta para você.
Eu não sei o que é que você está precisando hoje à tarde, minha querida, meu querido, mas essa palavra tem solução para tudo. Então, nós vamos falar vários versículos e você pode estar meditando posteriormente e aquilo vai ser maravilhoso para a sua vida, para o seu convívio, para você ser luz onde chegar, porque essa palavra ela transforma verdadeiramente de dentro para fora. Então, primeiro nós temos que ter a convicção com nós mesmos, amém? A gente, o Criador, nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a palavra. E quando nós temos essa convicção, a gente vai poder transmitir para os nossos, para as outras pessoas, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa rede social, onde a gente for, a gente vai levar a luz da palavra. Aleluia! Então, vamos para Marcos 11:23, que diz o seguinte, a palavra: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Eu quero chamar a atenção, amados, para 2 pontos aqui, certo? O primeiro, ele diz assim: se você disser a este monte, ou seja, vai entrar a palavra. Se você disser ao seu problema, se você disser a esta adversidade, se você disser a esta circunstância que está se levantando na sua vida, seja uma enfermidade, seja falta de dinheiro, seja um filho que está em rebeldia, se você disser a este problema, esse monte, ele vai significar o problema que você está vivenciando hoje, certo? Então, se você disser, abrir a sua boca e disser, olhe, você não pode mais do que Deus, eu tenho Deus na minha vida, a palavra de Deus é viva e eficaz, e eu vou lançar a palavra, e esse monte vai ter que sair. Então, ele está dizendo, se você disser a este monte, vocês estão entendendo que esse monte significa o problema que está surgindo, ok? Aí ele vai dizer, e não duvidar no seu coração. É aquilo que eu estou dizendo, você vai meditar. Tá, se o seu problema é financeiro, você vai pegar a palavra que fala sobre o financeiro. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Isso é vinculado a quê? Ao financeiro. Você vai pegar esse versículo ligado, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Versículos de finanças, você vai começar a meditar e a falar, meditar e falar, meditar e falar, né? Meditar é você ficar ali remoendo, é você ficar ruminando, é você ficar até aquilo ser uma verdade absoluta, como eu falei. E a partir daí ela vai descer para o seu coração. E o que é que vai acontecer? Quando surgir qualquer problema financeiro, você vai dizer, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, eu posso todas as coisas nele que me fortalece, ele vai suprir as minhas necessidades. Entende? Então, não duvidar no seu coração. Você tem que fazer essa palavra ser convicta no seu coração. E aí, o que é que ele diz? Mas crê que se fará o que diz, e assim será com você. Entendeu? Você vai dizer, você vai crer e você vai ficar alimentando aquilo. E o que é que ele diz? Por isso vos digo, tudo quanto pedirdes em oração, credes que recebeste, e assim será convosco. Certo? Por quê? Porque normalmente quando a gente está com problema, a gente vai para onde? Para o nosso secreto, a gente vai para a oração, a gente vai clamar ao Senhor, seja qual for a situação, a gente vai lá, não é? As pessoas que creem nele, que ele é todo poderoso, que ele pode todas as coisas, que ele faz infinitamente além nas nossas vidas. Então nós vamos lá, requerer aquela situação, falar com o Senhor, colocar nos pés dele e descansar. E aí você vai gerar fé através de meditando e falando a palavra, confessando essa palavra, declarando essa palavra. Se é com relação a uma doença, né? Seja na própria pessoa que está nos ouvindo ou num familiar seu, você vai dizer, não, o meu Deus já levou sobre si todas as enfermidades, o que tem lá em Isaías 53. Você vai declarar o que tem lá e dizer, não, Pai, eu não arredo o pé. Isso é verdade, a sua palavra é a verdade. De Gênesis e Apocalipse, ela é a verdade. Amém? Ela é a verdade, amado. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai dizendo a palavra referente a sarar as enfermidades. Ele diz em Êxodo, ele fala
que Ele é o Deus que vai tirar todas as enfermidades. Então vai procurar todas essas passagens que falam sobre enfermidade e começa a declarar a palavra, começa a dizer com convicção, até se manifestar a cura, se manifestar as suas finanças sendo resgatadas, entendeu? Aleluia! Então, queria começar com essa porque esse de Marcos, ele vai, ao mesmo tempo que fala de confissão e fé e perseverança andam tudo juntos, né? Você vai ter fé para confessar e você vai perseverar também confessando essa palavra até que se manifeste, ok? E você vai começar a falar antes de ver a manifestação, porque às vezes não é de imediato, entendeu? A nossa fé ela tem que caminhar com perseverança e aí vai chegar um momento que é o tempo de Deus para a manifestação dos milagres nas nossas vidas. Mas vai acontecer, amada, e acontece, amém? Aleluia! Outra passagem muito importante, essa daqui eu vou esmiuçar bastante, é a de Lucas 8, que fala da semente da palavra, que é a parábola do semeador. Gostaria que vocês anotassem, ou aqueles que já conseguem abrir mais rápido, vocês podem abrir também, acompanhar na própria Bíblia de vocês, ou anote a passagem, depois vocês vão ler com calma e meditar nessa palavra, amém? Aleluia! Então aqui, Lucas 8, Jesus vai falar da parábola do semeador. Eu acho muito interessante essa palavra, essa parábola é interessantíssima, porque ele vai falar de vários solos, né? De vários solos, que é o solo do nosso coração, né? E é importantíssimo que o solo do nosso coração esteja arado, esteja adubado, para poder receber a palavra e a palavra poder dar frutos, ser transformado nas nossas vidas, transformar as nossas vidas, tá certo? Então aqui a parábola do semeador, vamos lá. Então a parábola do semeador, a partir do verso 4, diz assim: afluindo uma grande multidão, vindo ter com ele, gente de todas as cidades, né? Ele quem? Jesus. Disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele falou aqui de 4 solos, né? 4 solos de coração. E a gente vai entender que a semente, né? A semente é a palavra de Deus. É quando você escuta a palavra de Deus, seja no programa Mulheres de Fé, seja numa igreja que você congregue, seja numa casa que você foi convidada, seja você mesmo ouvindo no celular uma ministração, essa palavra está sendo semeada. Resta saber qual é o solo do nosso coração. Como é que nós estamos recebendo essa palavra? Será que estamos com o coração aberto, coração disponível, com o coração adubado, né? Com adubo da fé, para poder receber e fazer ela frutificar? Será que estamos? Então vamos ver aqui os tipos de solo, né? Ele vai explicar no versículo 9, ele vai começar a explicar, certo? Aleluia. Então, à beira do caminho, né? O semeador semeia à beira do caminho. O caminho representa o coração das pessoas. Elas ouvem a palavra. Aí o que acontece? Ele diz aqui: mas foi pisado e as aves do céu a comeram, né? Na explicação, eu vou ler, dar continuidade para vocês entenderem melhor. Depois eu vou falar com minhas palavras. No 9, ele diz: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam e ouvindo, não entendam. Então, ele está dizendo aqui os discípulos que ele vai explicar a parábola para ele, porque a eles ele vai explicar porque eles fazem parte dessa comissão, né?
que eles também levavam a palavra, eles também eram da equipe, digamos assim, de Jesus. Então Jesus ia esmiuçar, ia falar para eles com detalhes o que significava essa parábola. Mas para os outros, você tinha que buscar, né? Quem quer entender tem que buscar, tem que investir tempo com Deus para poder entender os mistérios de algumas palavras de Jesus, de algumas palavras da Bíblia mesmo. O Espírito Santo está aí para nos revelar. É Ele quem nos revela. Mas aqui Jesus vai dar já revelado, né? E no 11 ele diz: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus, como eu tinha falado para vocês. A semente é a palavra de Deus, certo? E é uma boa semente, é uma semente incorruptível, uma semente que não se acaba. Se ela for plantada, se ela tiver em solo fértil, ela vai dar muitos frutos, né? Aqui caiu à beira do caminho são as pessoas que ouviram, né? Que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. E vale salientar o seguinte, amados, eu escolhi a parábola do semeador, porque, como eu falei, para vocês confessarem, primeiro vocês precisam crerem. Para crer, tem que ter uma terra fértil para que essa semente caia no coração, na mente e no coração, e vocês assimilem de forma adequada, de forma assim ampla, né? Extensiva, não limitando a palavra, mas dando extensão a essa palavra, porque ela vai para todas as áreas das nossas vidas. Então, quando a gente deixa a palavra cair e o solo do nosso coração está fértil, aí sim, a gente vai criar essa convicção e a gente vai começar a confessar e as coisas vão começar a acontecer, os milagres vão acontecer, tá certo? Então ele diz assim, que a primeira caiu, né? Caiu à beira do caminho, as aves carregaram. Mas essas aves aqui, ele está dizendo que significa que é o Satanás, o inimigo das nossas almas. Que ele vai, arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo seja salvo. Ou seja, o diabo vai roubar do coração, por quê? Porque esse coração não estava aberto, não estava conectado, não estava quebrantado, entendeu? Então, quando o nosso coração está endurecido, como ele falou aqui, né? Não vai florescer essa palavra, não vai. Então, temos que estar atento, porque a palavra diz que o diabo ele fica em derredor, né? Ao redor dos filhos de Deus, ao redor daqueles que já fez uma aliança com o Senhor, estão os anjos, né? Estão os anjos do Senhor. E em derredor está Satanás. A partir do momento que ele vê a brecha, ele vai investir pesado, entende? Então, nós temos que estar com esse coração fértil. No 13, aí ele diz assim: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam, né? Então, o que é que acontece? Quando ele cai sobre a pedra, aquilo ali, o solo é raso, ou seja, não tem profundidade. Então, as pessoas estão ali ouvindo a palavra, né? Mas assim, como se fosse uma palavra qualquer. Não dá o devido valor, a devida profundidade espiritual que essa palavra tem, tá entendendo? Então, quando chega um momento propício, eles vão se embaraçar totalmente. Por quê? Porque essa palavra não germinou, mas morreu, porque não tinha umidade suficiente, porque tudo era seco, o solo era seco, havia pedras, né? Então, essa superficialidade, ela vai anular essa palavra. Então, quando vem a hora da provação, como as pessoas não têm profundidade na palavra, elas vão se deixar abater, elas vão se entristecer. Então, os sentimentos, as emoções vão dominar a tal ponto que ela vai se arrasar, elas vão desistir muitas vezes, às vezes querem desistir até da própria vida. Por quê? Porque não tem essa convicção de que essa palavra, ela pode todas as coisas. Por quê? Não se aprofundou, não meditou, né, na palavra, até ela ser uma palavra absoluta, uma verdade que jamais vai mudar, ok? Depois ele diz que essa semente caiu entre os espinhos. E o que significa os espinhos? Os espinhos são pessoas que ouvem,
Porém, as preocupações, os bens materiais, as responsabilidades, os prazeres da vida, as sufocam, né? Deixando-as imaturas, logo seus frutos não chegam a amadurecer. Então, elas caem, aí ele diz aqui, a que caiu entre os espinhos são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, né? Com os cuidados, com as provações da vida. As riquezas, os deleites da vida, né? Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, a pessoa recebe a palavra, mas como ela está muito atribulada, isso aqui, amados, até a questão do ativismo, até a questão de você estar atolada de serviço, cheio de coisas para fazer, trabalha os 2 horários, quando chega em casa ainda tem que fazer serviços domésticos, muitas vezes, né? É a maioria, a realidade de muita gente hoje, porque às vezes o emprego de um horário só não dá resultado, então tem que estar os 2 horários. Então esse ativismo, por quê? Porque está preocupado com pagar as contas, está preocupado com adquirir riqueza, acumular dinheiro, então tudo isso vai desfavorecer essa palavra de germinar, de você amadurecer nessa palavra. Porque qual o tempo das pessoas que vivem atribuladas, ansiosas, com tanta coisa para resolver, qual o tempo que ela vai parar para dar o devido valor a essa palavra? É complicado, então sempre vai dizer que não tem tempo, não pode, porque não está priorizando. Então essa palavra ela vai cair nesses espinhos e vai ser em vão, ela não vai amadurecer para dar o fruto que realmente precisa. E a última, que é justamente a terra fértil, né? Ele diz que vai cair numa boa terra, que são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra e frutificam com perseverança. Entende? Então são aqueles que recebem a palavra, meditam nela, se aprofundam nela, amadurecem nela e vão praticar a palavra. Esses frutos estão relacionados à prática da palavra, não é? Porque não adianta você ler não só a Bíblia, mas qualquer outro livro que você lê, amado, se você lê e você não tira as melhores, os benefícios daquele livro e coloca na prática, vai ser em vão. Você vai esquecer, porque a letra a gente esquece fácil, mas quando a gente pega um versículo para meditar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Certamente sua bondade e sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que está lá em Salmo 23, né? Quando você começa a meditar, aquilo vira uma realidade tão absoluta que você não tem quem tire. Eu particularmente tenho um versículo muito poderoso que é, geralmente, quando eu tenho qualquer coisa, qualquer enfermidade, eu recorro a ele. Que é Romanos 8:11, que diz assim, eu vou abrir aqui para ler na íntegra para vocês, mas esse versículo foi rema na minha vida em vários momentos. Quando eu digo rema é a palavra rema, é aquela palavra que ela é direcionada, você absorve e aquilo gera fruto. É a palavra de Deus que vem, que cai no seu coração, nesse solo fértil, você começa a divulgar, você começa a declarar, você começa a confessar e aquilo vai se manifestar na sua vida, entende? Então eu me lembro que minha sogra fez uma cirurgia e ela estava muito mal, ela passou muito mal. E eu lembro que eu cheguei no hospital um dia e ela estava lá, né? E precisava de sangue, estava uma situação bem crítica. E eu vi todos os meus cunhados estavam lá e todos com a cara de, sabe, aquela cara de que já estavam em fase terminal, como se tivesse tudo resolvido. Eu disse, minha gente, o que é isso? Vamos crer naquela palavra que diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em nós habita. Então essa palavra ela diz assim, que o mesmo Espírito que vivificou Jesus quando ele estava morto, ressuscitando dos mortos, ele estava lá morto, é o mesmo Espírito que habita em mim e em você. Se você já tem Jesus como Senhor e Salvador, esse Espírito passa a selar a sua vida, passa a habitar em você, você passa a ser templo dele. Então se você tem esse Espírito habitando em você, como não acreditar na cura que ele vai manifestar na sua vida? Então esse versículo eu comecei a dizer, eu disse
Dona fulana, a senhora vai sair dessa cama de hospital e eu acredito que nessa próxima semana a senhora vai estar domingo na sua casa, fazendo o almoço de domingo, como sempre você faz para todos os filhos. E assim aconteceu, amados. Ela saiu daquele leito de hospital e ela pôde glorificar o nome do Senhor. Então, na minha e na sua vida não é diferente. Amém? Você pode fazer isso, você pode crer nessa palavra, você vai meditar nessa palavra, entendeu? Vai meditar nessa palavra e com certeza vai dar frutos e vai resolver o seu problema que hoje você pode estar passando. Então eu já declaro sobre sua vida que a palavra de Deus ela vai frutificar. Ela é viva e eficaz e ela vai dar frutos a 100 por 1 na vida de cada um dos nossos telespectadores que estão nos assistindo agora. Amém? Em nome de Jesus. E para encerrar eu quero fazer uma oração por vocês, tá certo? Nesta tarde gloriosa. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre quer o melhor para as nossas vidas. E nessa tarde eu quero abençoar a vida de cada pessoa que está do outro lado, que está nos ouvindo, que está recebendo essa palavra com o coração aberto. E eu creio, Senhor, que não importa o que está acontecendo na vida dela, mas o Senhor vai fazer milagre nessa tarde. Eu tenho convicção que o Espírito Santo de Deus está tocando em cada um agora e resolvendo de dentro para fora cada problema que está acontecendo na vida delas. E eu creio que vão testemunhar para a honra e glória do Senhor Jesus nesta tarde abençoada em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo encontro. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.